Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós já estamos aí na semana 2 do seu PET volume 7. Pessoal, para responder a atividade da semana 2 do seu PET volume 7, nós vamos estudar ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus e suas razões trigonométricas. Pessoal, na videoaula anterior nós aprendemos que quando a gente conhece dois lados de um triângulo e a gente quer buscar o valor do terceiro lado, a gente usa o teorema de Pitágoras. A gente aprendeu também que quando a gente conhece apenas a medida de um lado e um ângulo, que seja menor do que 90 graus, nós vamos usar então as relações trigonométricas. Como assim? Neste caso aqui, nós podemos perceber um triângulo aqui nesse desafio, tá vendo? Nós temos aqui uma montanha, uma pessoa que está aqui olhando sob um ângulo de 15 graus para o ponto A dessa montanha. Ela está a 200 metros de distância dessa montanha, E ela quer saber a altura daqui, desse ponto onde forma um ângulo de 90 graus, até chegar aqui no A, ok? Então nós podemos perceber aqui, um triângulo retângulo. Observe comigo aqui, nós temos aqui um triângulo retângulo. Nós já conhecemos esse lado, que é 2000. Esse lado é o lado X desconhecido que a gente quer saber. E nós já conhecemos esse ângulo. Como a gente só conhece um lado do triângulo, a gente vai ter que usar as relações trigonométricas, ok? Então vamos lá. Conhecendo esse ângulo, pessoal, eu já posso dizer o seguinte, que esse lado X é chamado de cateto oposto. Então vou colocar o nome ali, cateto oposto. E que esse lado aqui, que forma o ângulo de 15 e que forma o ângulo de 90, é chamado, em relação ao 15, é chamado de cateto adjacente. Se eu então quero a medida desse lado e vou relacionar ele com esse lado, eu vou então fazer o quê? Eu vou então buscar uma das razões trigonométricas para eu poder aplicar e resolver aí achar o valor de x. Então, das relações trigonométricas, pessoal, eu posso dizer que tangente de x é igual ao cateto oposto por cateto adjacente. Ou seja, das relações que nós conhecemos, a que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, porque a tangente é a mesma coisa que cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é o que nós queremos, cateto adjacente é o que nós temos. E tangente? A tangente foi dado para nós aqui, que o valor da tangente de 15 graus é igual a 0,27. Eu deixei de vermelho isso daqui e gostaria que você prestasse bastante atenção. A questão deu para nós o valor da tangente de 15 graus, então eu vou substituir. Nós vamos colocar, tangente de 15 é igual cateto oposto é x e cateto adjacente 2000. Tangente de 15 já foi dado para nós que o valor é 0,27. Então 0,27 é igual a x dividido por 2000. Vou multiplicar cruzado agora, pessoal, vai ficar assim, x vai ser igual. Por que x? X vezes o 1 que está aqui abaixo é x. 0,27 vezes 2000. X é igual a 540. Então eu já posso dizer que esse valor aqui, é 540, que é o valor x. Porém, pessoal, nas questões envolvendo o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus, essa informação não ia aparecer. Você teria que saber qual é o valor da tangente, do seno e do cosseno de 30. Do seno, do cosseno e da tangente de 45. Do seno, da tangente e do cosseno de 60. Ou seja, se fosse no lugar do 15, um ângulo de 30, ou 45, ou 60, essa informação não ia aparecer. Você teria que memorizar quais são o seno do ângulo de 30, o seno do ângulo de 45 e o seno de 60. A tangente do ângulo de 30, a tangente de 45, a tangente de 60. E o cosseno do ângulo de 30, o cosseno do ângulo de 45 e o cosseno do ângulo de 60. Então, quando não aparece, nós estamos falando dos ângulos notáveis. E a tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis é esta. Nós temos aqui seno de 30 é igual ao meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. O seno de 45 raiz de 2 sobre 2, o cosseno raiz de 2 sobre 2 e a tangente 1. O seno de 60 raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 1 meio e a tangente vai ser raiz de 3. Para você nunca esquecer disso, pessoal, professor, mas como é que eu vou lembrar disso?
Como decorar essa tabela? Como nós estamos vivendo aí, né? Nós estamos no mês do Natal. Eu vou deixar uma musiquinha bem legal aí para você aprender essa tabelinha. Veja comigo aí. Dois, três, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Seno e cosseno, e tem a tangente. Com um só que à toa vou memorizar. Dizem que é difícil, eu já decorei. Provado pelo uso, já gabaritei. 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Agora que você já decorou, agora que você já aprendeu, vamos a um exemplo. Na figura abaixo, qual é a altura do avião em relação ao chão? Olha aqui, nós podemos perceber que nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Ó? Então, em relação ao triângulo aqui, ó, nós temos aqui um ângulo de 90, nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? Em relação ao ângulo de 30, ó, esse H é cateto oposto. E esse 5.000 é a hipotenusa, porque está de frente com o ângulo de 90, certo? Qual é a relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? A única relação, pessoal, vamos ver aqui, ó, nós temos aqui o seno é cateto oposto por hipotenusa, o cosseno cateto adjacente por hipotenusa e a tangente cateto oposto por cateto adjacente. Qual dessas nós vamos usar? Olha aqui, nós vamos relacionar cateto oposto com hipotenusa, nós vamos usar quem? O seno. Então, o seno de 30 graus, né, o seno de x vai ser cateto oposto por hipotenusa, o seno de 30 graus vai ser igual, cateto oposto é h, hipotenusa é 5.000. O seno de 30 não foi dado aqui, por quê? Porque a partir de agora você já sabe, você já tem isso memorizado na sua mente. O seno de 30, lá na tabelinha, nós já aprendemos é quanto mesmo? É 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a h sobre 5.000. Vamos multiplicar cruzado, nós vamos ter assim, ó, 2 vezes h é igual a 1 vezes 5.000. Então vai ficar 2h, certo? Que é igual a 5.000. Vamos isolar o h vai ser igual a 5.000 dividido por 2 e o h vai ser igual a 2.500. Então já achei o valor aqui, que é igual a 2.500. Ok? Então espero ter lhe ajudado. Se isso lhe ajudou, deixa aí um like e também se inscreva no canal. Também faça um comentário que é para ajudar na divulgação. Conto com a sua parceria. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.